Buenas, galera! Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo vídeo da Bonsaiar, Bonsai Alisson Rosso. Gente, eu quero dizer para vocês que eu estou realmente muito feliz, muito emocionado de poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento e da minha grande paixão, que é o bonsai. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a Deus por me possibilitar todas as coisas que eu tenho feito na minha vida, à minha família, aos meus grandes amigos do melhor grupo de bonsai de WhatsApp do Brasil, www.whatsapp.confraria do bonsai. Não tem para bater, entra lá, te cadastra e participa com a gente, especialmente a pessoa do Ângelo, um dos administradores do grupo. Muito obrigado realmente por toda a força, por todo o apoio e especialmente, lógico, para todos os meus alunos dos cursos de bonsai online. Gente, antes da gente começar a falar de técnica, de bonsai, disso e daquilo, é importante a gente saber realmente o que é um bonsai. Então, o que é bonsai? Bonsai é uma palavra japonesa que na tradução é dividida em duas partes. Bon, que significa vaso, e sai, que significa planta. Porém, a tradução da palavra significa árvore plantada numa bandeja. Por que árvore e por que bandeja? Árvore porque, para ser considerado um bonsai, essa planta tem que ter realmente já a característica de uma árvore já um pouco mais velha na natureza. Então ela tem que ter algumas particularidades. Nós não vamos entrar nelas agora, isso vai ficar num vídeo mais para frente. Aqui o objetivo é a gente entender um pouco do bonsai e ter uma noção geral do que ele é. Então, para ser considerado bonsai, uma das características que ele tem que ter é ser plantado num vaso raso, que no caso seria a bandeja, e também ter características de uma árvore já muito mais velha na natureza. Isso é um pouquinho daquilo que é considerado o bonsai, tá? Agora que a gente entendeu já mais ou menos o que é o bonsai, nós precisamos também entender algumas diferenças entre o nosso bonsai, uma planta que a gente tem no nosso jardim, uma planta que a gente tem num vaso maior dentro de casa e uma planta, obviamente, plantada num parque, numa natureza e tal. Essas três condições específicas, uma planta cultivada num parque ou num jardim, uma flor numa floreira ou num vaso maior e um bonsai, elas têm três condições diferentes. Por quê? A planta que está no nosso jardim ou que está num parque, enfim, ela está plantada no chão, ela tem todo o espaço para poder emitir raízes e para que essas raízes saiam em busca de água e de nutrientes. Quando a gente transporta essa condição para dentro de um vaso, seja uma floreira ou seja um vaso maior que a gente tem a nossa flor ali e tal, a gente já limita esse espaço onde as raízes têm para crescer, buscar água e buscar os nutrientes. Quando a gente fala de bonsai, essa limitação é maior ainda. Por quê? Porque o vaso de bonsai, normalmente, ele é muito menor do que o das plantas comuns, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um vasinho pequeno de bonsai, tá? Só para vocês vejam. Ele tem esses furos aqui, são os orifícios de drenagem, que são essenciais, essa palavra vocês vão ouvir várias vezes durante o vídeo, são essenciais no cultivo do bonsai, tá? Aqui nós temos já um vaso um pouquinho maior, já com as redinhas de proteção dentro, para que o substrato não caia. Aqui nós temos um vaso um pouco maior, já para bonsais de maior porte, e também nós temos aqui em cima esses três exemplos que vocês podem ver. Ou seja, é muito fácil a gente já identificar visualmente quando a gente está falando de um bonsai, né? Ou seja, nós temos uma planta com característica já de uma árvore bem mais velha que está dentro de um vaso muito pequeno. Isso não significa que a planta esteja sofrendo ou algo do tipo, muito pelo contrário. Quando a gente faz bonsai, a nossa maior preocupação é dar para a planta a melhor condição de cultivo possível para que ela tenha a melhor saúde e nos proporcione a sua máxima beleza, tanto na qualidade das folhas, como na floração, quanto na frutificação. Então, quando a gente cultiva bonsai, a nossa maior preocupação no cultivo de bonsai, o chamado cultivo de excelência, como eu gosto de me referir, é a gente proporcionar para a planta tudo o de melhor que ela pode ter para atingir o máximo do esplendor. Agora,
Como é que a gente entende, então, quais são as necessidades que o bonsai tem? Porque qual é a grande dúvida das pessoas? Muita gente me pergunta, eu ganhei um bonsai, e agora, o que eu faço? Eu quero comprar um bonsai, mas eu não sei cuidar. Ganhei, comprei um bonsai, e agora? Então, vamos lá. Tenho um bonsai nas mãos, e agora? Beleza. A gente precisa entender que todas as plantas têm necessidades básicas. As necessidades do bonsai são exatamente igual de todas as outras plantas, porém com algumas necessidades especiais. Quais são as necessidades que todas as plantas têm? Elas têm necessidade de iluminação, de ventilação, de água, de um bom substrato e de nutrientes. Por que substrato e nutrientes estão separados? A gente já vai ver agora mesmo. Bom, seguindo a linha desses 5 itens, quando a gente fala de iluminação, o que nós estamos falando? Luz solar. Sem luz do sol não existe fotossíntese, sem fotossíntese não existe planta. Simples assim, para a gente conseguir entender de uma maneira bastante básica e rápida. Tá? Melhor luz que existe para o nosso bonsai é a luz solar. Existem no mercado algumas lâmpadas que simulam a luz solar, alguns dizem que substitui 100% a luz solar e tal. Eu, sinceramente, não acredito que substitua 100% da luz solar, porque a luz solar não é apenas a luz que ela emite, ela transmite junto com ela calor e uma série de outras coisas que são essenciais à planta e que uma lâmpada não consegue fazer. Então, essas lâmpadas são sim, em alguns casos, utilizados onde a pessoa quer ter um bonsai, mas não tem um local onde o bonsai possa pegar sol, ou é algum período que a pessoa precisa resguardar o bonsai, enfim, são condições muito específicas, mas sem grandes necessidades. Eu nunca usei uma lâmpada dessa porque nunca tive necessidade de fazer isso. Eu já tenho 23 anos estudando e fazendo bonsai. Falamos de iluminação, vamos falar de ventilação. Por que a planta precisa de ventilação? A planta precisa de ventilação para que não se crie fungos, para que a gente consiga evitar o máximo possível de doenças. Ou seja, onde circula bastante ar, onde a gente tem uma boa condição de cultivo, a gente também tem um menor índice de doenças. A proliferação do fungo é muito causada pelo aquecimento excessivo da planta, ou seja, eu tenho muito calor, eu tenho muita umidade e eu não tenho ventilação. Isso é o paraíso para os fungos. A combinação desses 3 fatores é fatal. Claro que existem algumas espécies que têm facilidade, que têm uma incidência muito maior de fungos. Isso é comum, é natural da espécie, então, mas a gente precisa fazer algumas coisas para controlar isso. Tá? Então a ventilação é importante na prevenção de doenças. Tanto caule, ramificação, folhas, também no substrato. É importante para todos esses fatores. Depois nós temos a importância da água. A água tem 2 fatores, tem 2 papéis fundamentais na planta. Primeiro é a hidratação, e o mais óbvio, e o segundo é o transporte de nutrientes. Todo nutriente é transportado pela água e absorvido pelas raízes e aí vai para as folhas para fazer a fotossíntese. E é através da fotossíntese que a planta se alimenta. Tá? Depois nós vamos fazer um vídeo separado falando sobre fotossíntese. A gente não precisa ser nenhum especialista nem em química nem em biologia, é uma coisa extremamente simples. Mas resumindo, a fotossíntese é o processo químico pela qual a planta se alimenta, através da absorção de água, nutrientes e através da incidência do sol. Depois a gente fala dele de forma mais detalhada. Como 4º ponto, nós temos o substrato adequado. Por que está separado substrato de nutriente? Vocês vão saber agora. O substrato é o meio onde a planta está sendo cultivada. Então, quando eu tenho uma planta no meu jardim, eu tenho que ter uma terra muito gorda, muito adubada, com bastante material orgânico. Por quê? Porque ela tem espaço suficiente para que todos os gases nocivos gerados pela decomposição dessa matéria orgânica se dissipe. O que eu não tenho quando eu estou nessa condição de cultivo. Eu não tenho espaço para a dissipação desses gases que são tóxicos para a planta. Aí entra a importância dos orifícios de drenagem. Através da entrada da água e da saída da água é que esses gases são levados embora, proporcionando mais saúde e mais vitalidade para a planta. Tá? Então, o substrato do bonsai ele também tem que ser um substrato adequado, não apenas para a espécie, mas também para o clima da nossa região,
o tempo de cuidado que a gente tem. Enfim, esses são 3 fatores extremamente básicos. Existe uma série de outros fatores que a gente leva em consideração na hora de formar um substrato ideal. Mas esses são os fatores básicos: espécie que a gente está cultivando, o clima da nossa região e o tempo que a gente tem para cuidar do nosso bonsai, fazer a rega e tal. Esse substrato, ele não deve ser muito rico em nutrientes. Ele não deve ter muita matéria orgânica. Ele deve ser rico em nutrientes, aliás, mas ele não deve ter muita matéria orgânica. Por quê? Por isso que eu acabei de falar. A decomposição da matéria orgânica traz esses gases, gera esses gases que são tóxicos para a planta. Ok, então como é que eu vou formar um substrato do meu bonsai? Por que eu não posso simplesmente botar terra gorda? Botar uma terra preta, uma terra de jardim boa, bem adubada? Minha flor vem tão bonita, por que no bonsai eu não posso usar? A gente acabou de falar. Tu tens uma condição de um vaso maior, tem maior espaço para que tudo aquilo, todos esses gases se dissipem e tudo mais. Aqui a gente não tem essa condição pelo fato de estar cultivando num vaso pequeno. Então, esse é o principal motivo. Eu não devo usar essa terra, não devo usar esse substrato com matéria orgânica? Também não é assim. A gente pode usar, claro, sem problemas, porém em determinadas proporções de acordo com a espécie que a gente está cultivando e o clima da nossa região. Quando a gente fala de nutrientes, por que a gente separa do substrato? Se a gente pode usar um substrato com pouca matéria orgânica e com pouco aporte de nutrientes, nós temos que colocar esses nutrientes dentro do vaso para que a nossa planta possa realmente estar sempre bem alimentada. E esses nutrientes vão para o substrato através da adubação. Por isso que a adubação é essencial, tá aí de novo a palavra, essencial no cultivo do bonsai. Tá? Não existe cultivo de bonsai, cultivo de excelência, sem uma boa adubação. Simples assim, tá? Então, de que forma que tem que ser o substrato para o bonsai? O bonsai, ele tem que ter 3 fatores principais em seu substrato: drenagem, capacidade de retenção de água e nutrientes e aporte nutricional. Quando eu tenho um substrato com esses 3 fatores, eu tenho um ótimo substrato para bonsai. Depois, de que forma, em qual proporção ele tem que ser drenante, qual proporção ele tem que ter aporte de nutrientes e qual proporção ele tem que ter de retenção de água e oxigenação, isso vai depender daqueles fatores que eu citei antes, tá? Espécie, clima, tempo que a gente tem para cuidar. Esses são os extremamente básicos. Só para poder complementar, independente da espécie que a gente está cultivando, as espécies que são cultivadas como bonsai, nenhuma delas tolera um substrato durante muito tempo encharcado. Vai causar o apodrecimento das raízes e, infelizmente, a nossa planta vai morrer. Então, por isso é muito bom a gente prestar atenção sempre no substrato e ele vai nos dizer o momento ideal de se fazer a rega. Então, de que forma eu vou mesclar para poder chegar no meu substrato ideal? Ou então eu vou usar substratos que proporcionam maior drenagem, vou mesclar com substrato que proporciona maior retenção de água e de nutrientes, e vou mesclar substratos que nos aportem um pouco de nutrição. Ou a gente deixa a nutrição de fora e faz a nutrição externa, que seria a adubação. Tá? Mas essas condições são mínimas e básicas para a gente poder formar um bom substrato no bonsai. Por que eu falo separado de substrato e de nutrientes? Porque um substrato rico em nutrientes, ele é rico em matéria orgânica. A decomposição da matéria orgânica gera gases nocivos para a planta, como a gente viu já na questão da rega. Então, se eu tenho uma grande porção de matéria orgânica dentro do meu substrato, eu vou ter um risco muito maior de intoxicação da planta e eu também vou prejudicar a minha oxigenação. E vou aumentar demais a retenção da água do substrato. Então, por isso que a gente tem que usar de forma proporcional, de acordo com a espécie que está sendo cultivada. Tá? Só para deixar a coisa bem exemplificada, quando nós cultivamos um pinheiro ou um junípero, por exemplo, eles exigem um solo muito mais drenante. Quase nada de matéria orgânica ou nada, preferencialmente nada de matéria orgânica.
o aporte nutricional é feito exclusivamente pela adubação. Quando a gente faz um substrato para uma planta nativa, para uma jabuticaba, para uma pitanga, uma acerola, uma caliandra, já são plantas que gostam de uma parte maior de matéria orgânica no substrato. Então a gente vai mesclando de acordo com a espécie e também gostam de um índice maior de umidade. Por isso que um pouco mais de substrato de matéria orgânica vai bem na composição do substrato dessas espécies. Quando a gente tem uma azaleia, por exemplo, além de ela gostar de matéria orgânica, ela também gosta de um pouco de acidez no substrato, porque ela faz parte do grupo das acidófilas. Então, cada espécie vai ter as suas necessidades especiais e o substrato é montado de acordo com isso. O aporte nutricional, por isso, ele pode ser tanto feito através do substrato como de forma externa através da adubação. Mas independente de o nutriente já estar no substrato ou não, uma hora ele vai acabar pelo mesmo motivo que a gente falou antes. Espaço limitado. Então, a gente obrigatoriamente vai ter que fazer aporte nutricional, independente de já ter um substrato com matéria orgânica ou não, certo? Galera, então muitas pessoas me perguntam também, eu quero começar no bonsai, o que tu me indica, que espécies tu me indica e tal. A melhor espécie para a gente cultivar são as nossas nativas. O Brasil tem uma infinidade de nativas, algo realmente fascinante, plantas maravilhosas que a gente precisa valorizar, a gente tem que ter orgulho daquilo que é nosso. Inclusive tá aí, ó, a bandeirinha aqui do lado. Eu tô na Alemanha, mas eu sou brasileiro e tenho muito orgulho disso. E eu vejo muita gente desvalorizando plantas e tal, e eu realmente acho muito feio isso, porque ao contrário dos japoneses que pegam aquilo que é comum para ele, transformam em algo maravilhoso e nos vendem como bonsais maravilhosos, a gente tem a oportunidade de fazer isso no Brasil com as nossas nativas e a gente deixa de lado. Isso é um grande erro. Mas tem, ainda bem, muitas pessoas que já estão cultivando fortemente as nativas, gerando um bom material e, consequentemente, vão gerar lindos bonsais. Por que eu recomendo as plantas nativas? Por um fator extremamente simples. As plantas nativas, elas já estão acostumadas tanto ao nosso solo quanto ao nosso clima, enfim, tudo aquilo que diz respeito à nossa região e ao cultivo da planta. Então, ela já está adaptada, não é uma planta que eu preciso fazer nela um processo de adaptação. Então essa é a planta que vai ter muito mais resistência na hora de eu cultivar ela com bonsai. Por que alguns bonsais morrem com facilidade? A grande maioria das vezes é porque ou o substrato é inadequado ou a espécie não é adequada. Então esses são os dois principais motivos pelo qual o bonsai morre na nossa mão. O substrato não é adequado, aí encharca demais, a gente não tem controle na rega, o bonsai acaba morrendo. Ou a gente faz tudo certinho e o bonsai mesmo assim acaba morrendo, porque existem plantas que gostam mais de calor, existem plantas que gostam mais de frio, existem plantas que toleram tanto calor quanto frio e existem plantas que não. Tem plantas que, como o Acer, por exemplo, que é uma planta maravilhosa, para quem é do norte e nordeste do país já tem muita dificuldade, é praticamente impossível, pode acontecer de cultivar, mas é praticamente impossível porque é muito calor e a planta não tem o inverno que ela precisa para fazer a época de dormência, para caducar e fazer todo o ciclo biológico da planta. Da mesma forma que existem plantas que no sul são ruins de ser cultivadas porque são plantas de calor. Se a gente pegar um ficus, por exemplo, e cultivar ele no sul do país, a gente tem que ter muito cuidado com ele com relação às geadas, porque o ficus não tolera temperaturas abaixo de 0 graus. Então, locais onde a gente tem essas temperaturas já é mais difícil de ter essa espécie. Então, sempre ficar atento. Primeiro ponto, a espécie que a gente está cultivando. Quer começar no bonsai? Comece com plantas nativas. Dá uma passeada num garden da tua região, vê o que ele tem de plantas nativas, começa com essas que é a tua melhor opção. Gente, por enquanto, nós vamos ficando por aqui, até para que o vídeo não fique muito extenso. E já travou algumas vezes. Tá? O que eu quero dizer é, muito obrigado por ter acompanhado, por ter assistido até agora. Não percam os próximos vídeos, nós vamos fazer uma sequência realmente muito boa, tá? Próximo vídeo nós vamos falar sobre o que eu tenho na mão. É uma muda,
É um pré-bonsai? É um bonsai? Bonsai de supermercado? É bonsai? Não é? Enfim, no próximo vídeo vocês vão ficar sabendo exatamente como identificar o que você tem na mão e o que fazer com aquilo que você tem na mão. Muito obrigado mais uma vez do fundo do meu coração e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Grande abraço.